Fala galera, voltamos aqui o Wallace Zago, seu professor de Química, e hoje nós vamos dar sequência à nossa aula que falava sobre substâncias puras e misturas. Só para a gente recapitular, a gente deu as definições do que era uma mistura, do que era uma substância pura, para que você pudesse ter a capacidade de fazer essa distinção na hora de resolver os seus exercícios. Hoje a gente vai dar continuidade mostrando para vocês como que se comporta o gráfico, como se comportam os gráficos de aquecimento dessas substâncias. Vamos mostrar como se comporta o gráfico de uma substância pura e como se comporta o gráfico de aquecimento de uma mistura. Os gráficos de aquecimento, gente, de qualquer substância, seja ela pura ou uma mistura, ele vai se apresentar para a gente basicamente dessa forma aqui, ó. Olhando, a primeira impressão que parece é que lembra uma escada, né? Vai lembrar uma escada. E o que acontece? Eu vou convidar vocês a imaginarem aí um cubo de gelo. Quando o cubo de gelo está lá dentro do congelador, a certa temperatura, ele se mantém no estado sólido. Agora, à medida que a gente tira esse cubo de gelo do congelador e coloca do lado de fora da geladeira, onde for, do freezer, a gente observa que o gelo começa a derreter. O que está acontecendo? Quando a gente tira o gelo do congelador ou do freezer, a gente está colocando ele num ambiente onde a temperatura está mais alta, a temperatura está mais elevada. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é promovendo um aumento dessa temperatura. Então, o gelo que se encontrava a uma temperatura bem baixa dentro do congelador, agora ele é retirado e colocado num ambiente onde a temperatura está mais alta. Então, à medida que a gente aumenta a temperatura, a gente começa a observar que o gelo ele começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Esse processo de mudança de estado físico recebe um nome específico. A gente está falando da fusão, quando um sólido passa para o estado líquido. Num gráfico de mudança de temperatura, isso fica evidenciado nesse primeiro patamar aqui, ó. Toda vez que você se deparar com um gráfico desse tipo, fique muito atento a esses dois patamares aqui, ó. Onde estão essas letras aqui, S, L, e onde estão essas letras L e V aqui. Esses dois patamares, eles são muito importantes, porque dependendo da forma como eles se apresentarem para a gente, aqui na ilustração do gráfico, a gente já tem como definir se essa é uma substância pura ou se é uma mistura. Nesse caso aqui, a gente está falando do gráfico de uma substância pura. Quando isso acontecer, o gráfico vai apresentar esses dois patamares aqui para a gente, com temperaturas, ó. Aqui é o eixo da temperatura em graus Celsius, a temperatura vai ser sempre constante, ou seja, não vai ter variação nas temperaturas. Então, voltando aqui, aproveitando que eu falei dos eixos, nesse eixo aqui a gente vai ter a temperatura, e aí eu coloquei aqui a temperatura em graus Celsius, e no outro eixo a gente tem o tempo. O que acontece? Voltando lá ao exemplo do gelo. Quando eu tenho gelo, eu estou localizado nessa região aqui do gráfico, ó, na região sólida. Agora, à medida que eu vou aumentando a temperatura, olha o que acontece aqui. Ó. Chega um momento que passa a existir tanto a fase sólida quanto a fase líquida. Lembra? Eu tirei o gelo do congelador, o gelo começa a derreter, começa a virar líquido. Então, existe uma temperatura na qual um sólido começa a passar para o estado líquido. Essa temperatura a gente chama de temperatura de fusão, tá? Que eu representei aqui por TF. Alguns livros, algumas apostilas chamam também de PF, que é de ponto de fusão, tá? Indiferente a sigla que você vai utilizar. À medida que o tempo vai passando, ó, aqui chega a T1, atinge a temperatura de fusão, e aí o sólido começa a virar líquido. À medida que o tempo vai passando, todo o sólido começa a ficar líquido. E se você continua a aquecer esse sistema, você vai ter somente um líquido numa determinada faixa de tempo, não é isso? Então, no início você tinha o sólido, começou a aquecer, passa a ter sólido mais líquido, até que todo o sólido derrete e aí você passa a ter apenas a fase líquida. E se você continua aquecendo, se você continua fornecendo calor para esse sistema, todo o líquido começa também a mudar de estado físico. Agora eu vou convidar você a pensar numa panela com água líquida. Se você fornece calor àquele sistema, a água absorve aquela energia e muda de estado físico. Vai passar
para o estado de vapor, que é o que está representado aqui. Ó. Você tinha somente o líquido nessa região. À medida que o tempo vai passando e vai sendo fornecida energia, a gente tem aqui ó, o líquido começando a virar vapor. Para um minutinho. Quando esse líquido começa a virar vapor, a gente está falando aqui agora de uma outra mudança de estado físico. Lembra? Quando um líquido começa a virar vapor, a gente atingiu então a temperatura de ebulição, que aqui eu chamei de TEB, mas em alguns livros e algumas literaturas você também encontra como PE, que é o ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, que nada mais é que a temperatura na qual um líquido passa para o estado de vapor. E se você continua dando energia a esse sistema, continua fornecendo calor, todo líquido vai passar para o estado de vapor até chegar ao ponto que você só vai ter vapor, tá, gente? Então, recapitulando aqui. Quando você se deparar com um gráfico de aquecimento de uma substância, fique muito atento às temperaturas de fusão e à temperatura de ebulição. Por quê? De cara, esse gráfico, através desses dois dados, ele já vai te dizer claramente se a gente está falando de uma substância pura ou de uma mistura. Como aqui nesse gráfico a gente tem esses dois patamares aqui, ó, retinhos, ou seja, não tendo variação nenhuma, isso caracteriza um gráfico de mudança de estado físico de uma substância pura. Isso caracteriza um gráfico de aquecimento de uma substância pura. Beleza? Gravem isso. Então, os patamares retinhos aqui sempre vai ser de uma substância pura. Só fazendo uma análise aqui das siglas que estão representadas no gráfico, a gente tem aqui ó, TEB, temperatura de ebulição, TF, temperatura de fusão. No tempo 1 aqui, ó, T1, o sólido começa a fundir, o sólido começa a passar para o estado líquido, e a fusão vai durar esse tempo aqui, tá, gente? Ó, de T1 a T2. De T1 a T2, essa é a variação do tempo. Esse é o seu ΔT, é o tempo que leva para todo sólido passar para o estado líquido. Quando chega aqui, ó, em T3, a gente tem o nosso líquido começando a passar para o estado de vapor. Cachorro, caralho, sai! O líquido passando para o estado de vapor. Quando chega aqui em T4, a gente já não tem mais o líquido. Quando chega aqui em T4, a gente não vai ter mais o líquido. A gente vai ter somente a fase de vapor. A ebulição vai durar de T3 até T4. Tá? Existem algumas questões que perguntam quanto tempo o líquido levou para entrar em ebulição? Ou quanto tempo o líquido levou para fundir? E aí basta você observar esse eixo aqui do tempo e calcular essa diferença, tá, gente? Se fosse questionado, por exemplo, quanto tempo levou para esse líquido aqui entrar em ebulição, você teria que fazer aqui, ó, T4 menos T3, e aí você acharia qual foi essa variação do tempo, quanto tempo levou para o líquido mudar de estado físico. Em TF coexistem as fases sólidas e líquidas, tá? É importante isso. Na temperatura de fusão, a temperatura de fusão vai coexistir, ou seja, existir ao mesmo tempo as duas fases, tanto a fase sólida quanto a fase líquida. Isso é bem nítido quando você pensa, por exemplo, no gelo. Quando ele atinge a temperatura de fusão dele, o gelo começa a derreter e ainda assim você observa os dois, você observa tanto o líquido quanto o sólido. Aqui em TEB, que é a temperatura de ebulição, que você também pode chamar de PE, ponto de ebulição, vai coexistir também as duas fases, só que agora a fase líquida e a fase de vapor. Beleza? Vamos passar agora para o gráfico de aquecimento de uma mistura. Agora, gente, quando a gente vai avaliar um gráfico de mudança de estado físico de uma mistura, de cara a gente já percebe uma diferença. Notem que a gente tem um gráfico, continua tendo um gráfico que lembra bastante uma escadinha, só que fica bem gritante que nesses dois patamares aqui, ó, a gente não observa que eles estão retinhos, não observa uma constante. Isso é típico de um gráfico de aquecimento de uma mistura. Sempre vai ter aqui a variação ou na temperatura de fusão ou na temperatura de ebulição. Nunca vai ser nos dois. Aqui eu só coloquei para exemplificar de maneira geral que no gráfico de aquecimento de uma mistura a gente vai ter variação ou no ponto de fusão ou no ponto de ebulição. Olha a diferença aqui, ó. Na substância pura,
os dois patamares que representam a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, eles estão retinhos. Isso indica que a gente vai ter uma temperatura fixa, uma temperatura constante, tanto para o ponto de ebulição quanto para o ponto de fusão. Avião. Já no gráfico que representa o aquecimento de uma mistura, a gente não vai ter uma temperatura fixa para o ponto de fusão ou para o ponto de ebulição. Um dos dois até vão estar fixos, mas sempre vai ter a variação de pelo menos um deles. E isso, se a gente for tentar aplicar em algum exemplo do cotidiano, fica bem fácil de entender também. Porque pensa comigo, se a água tem lá a temperatura de fusão dela, e o álcool, uma mistura de água com álcool, o álcool tem também a temperatura de fusão dele, que é própria e bem definida, já que a gente está falando de duas substâncias puras. Se eu misturo esses dois e submeto eles a processos que façam com que eles mudem de estado físico, é normal aparecer essa variação. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui o gelo, ele funde a 0 grau, e eu tenho uma outra substância que funde a uma temperatura diferente, eu não posso dizer que a temperatura de fusão dessa mistura é constante. É só um valor para a temperatura. Se eu tenho dois componentes, significa que eu vou ter mais de uma temperatura de fusão ou de ebulição. Então a gente vai observar essa variação justamente por conta disso. Quando se trata de uma mistura, a gente tem a junção de duas ou mais substâncias puras, e isso faz com que haja essa variação ou no ponto de ebulição ou no ponto de fusão. Beleza, gente? Essa variação pode acontecer ou aqui, na temperatura de fusão, ou ela pode acontecer aqui em cima, na temperatura de ebulição. E aí, dependendo de onde ela acontece, a mistura recebe um nome específico, que a gente vai dar uma olhada agora. Gente, voltando aqui, tomem cuidado, tá? Que nós mudamos aqui, o gráfico tá o mesmo, mas a gente mudou alguma coisa no título, tá? Quando a variação ela ocorre na temperatura de fusão, a gente classifica essa mistura, chama ela de mistura azeotrópica. Notem que, como eu falei para vocês, ou a variação vai ocorrer na temperatura de fusão, que é esse caso aqui, tá vendo? Você tinha o sólido, o sólido vai aquecendo. Quando chega aqui na temperatura de fusão, a gente observa que não tem um patamar retinho. A gente tem aqui uma certa inclinação. Isso representa a variação que a gente vai ter na temperatura de fusão. Então, quando a variação ocorrer na temperatura de fusão, a gente chama de mistura azeotrópica. Agora, se a variação ocorrer aqui em cima, na temperatura de ebulição, a gente classifica como mistura eutética. Olhem aqui, como eu falei, a variação ou ocorre na temperatura de ebulição ou na temperatura de fusão. Nesse exemplo aqui, a temperatura de fusão ela se mantém constante. No patamar aqui que representa a temperatura de fusão, não tem variação, ele está aqui retinho. Já aqui em cima, na temperatura de ebulição, a gente observa que tem uma variação. Então, quando a variação for na temperatura de ebulição, a gente classifica como mistura eutética. Repete aí do outro lado. Variação na temperatura de ebulição, mistura eutética. Variação na temperatura de ebulição, mistura eutética. É para repetir. Eu sei que você não repetiu. Vai. Variação na temperatura de ebulição, mistura eutética. Muito bem. Agora, se a variação for na temperatura de fusão, aqui embaixo, aí a gente chama de mistura azeotrópica. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui agora. Bom, gente, nesse caso aqui, essa questão é uma questão da UERJ, e o problema ele dá o gráfico de aquecimento dessas duas substâncias, substância A e substância B. Aqui, e aí ele pergunta qual é a substância que entra em... Deixa eu ver aqui. Ele pergunta qual é a substância que se funde mais rapidamente, se é a substância
questão pergunta para a gente qual é a substância que se funde mais rapidamente, se é a substância A ou se é a substância B. Se ele está falando da fusão, primeiro a gente tem que identificar aqui qual é a temperatura de fusão. Lembra, gente, aqui ó, o gráfico começa já em temperaturas negativas, mas isso não vai influenciar nos estágios aqui em que se encontram as fases da nossa substância. Aqui a gente continua tendo o sólido, no primeiro patamar o sólido mais o líquido, aqui o líquido, líquido mais vapor e por último só vapor. Como ele está perguntando qual é a substância que se funde mais rapidamente, a gente tem que levar em consideração essa temperatura aqui, ó, a temperatura de fusão, que é o menos 116. Se ele está perguntando quem se funde mais rápido, a gente tem que levar em consideração o fator tempo. Vamos lá, então olha só. A gente tem aqui, ó, na temperatura de menos 116, começando o sólido a virar líquido. Isso se inicia em que tempo? No tempo, ó, de acordo com o gráfico aqui, no tempo de 20 minutos. Então, o tempo inicial, 20 minutos. E quando é que a fusão termina? Em que tempo todo o meu sólido passou para o estado líquido? De acordo com o gráfico aqui, ó, a partir desse momento eu só tenho líquido. Então é aqui que eu não vou ter mais a fase sólida. Então vai esgotar nesse momento aqui, ó, no instante 35 minutos. Então o meu tempo final vai ser igual a 35 minutos. Se eu quero saber quanto tempo levou a fusão, basta fazer a diferença, né? Esse ΔT. Eu vou pegar o tempo final, que é 35, menos o tempo inicial, que são 20 minutos, e aí eu vou ter, então, ΔT igual a 15 minutos. E esse foi o tempo, então, que levou para fundir a substância A. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a substância B. Vou observar aqui no gráfico, vou ver, ó, vou localizar onde está acontecendo a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, que é justamente nesse primeiro patamar aqui, ó. Líquido mais sólido, né? O sólido passando para o líquido. A temperatura de fusão aqui da substância B é menos 89. Quanto tempo leva para essa substância fundir? A gente vai fazer o mesmo procedimento. O tempo inicial aqui, ó, 10 minutos. O tempo final, 30 minutos. Fazendo ΔT, a gente tem que 30 menos 10 é igual a 20 minutos. Então, a minha substância B leva 20 minutos para fundir completamente. Já a substância A levou apenas 15 minutos. Então, a substância que vai fundir mais rapidamente seria a substância A. Ficou claro isso para vocês, gente? Tira um print aí da tela, passa para o caderno de vocês. Não deixem de fazer exercícios relacionados a esses assuntos. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários que eu vou tentar responder vocês o quanto antes. Valeu? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.